Bom dia, pessoal, tudo bem? Como é que vocês estão? Nós estamos hoje iniciando, né, a disciplina do Programa de Ciências dos Materiais, a Materiais Modernos e Aplicações, e hoje nós temos uma convidada, a professora Josi Osajima. Queria agradecer aí você ter aceito o convite, viu, Josi? E para quem não é do programa, só fazendo um relato, a ideia dessas palestras, ela faz parte de uma disciplina dos alunos de doutorado, também os alunos de mestrado podem assistir como optativa, mas a gente acaba abrindo também para a comunidade poder conhecer um pouco mais do que os pesquisadores no Brasil têm feito nas suas áreas, né? Então, a ideia é uma palestra não específica de conteúdo, mas de uma abrangência um pouco mais geral, para tentar conectar aí todos o nosso continente aí, várias áreas da ciência. Bom, eu acho que a gente pode iniciar, né? Eu vou apresentar rapidamente a professora. A professora Josi, ela está atualmente no Piauí, na Universidade Federal do Piauí. A professora Josi é formada em ciências na área de química, e ela se especializou na área de fotoquímica e técnicas aí de mecanismo de reações radicalares, né? Então, fez aí alguns estágios de doutorado sanduíche na North Carolina University of Chapel Hill. Também teve o mestrado em Química dos Recursos Naturais na UEL, né? Então, ela passou desde Londrina ali e também por São Paulo no Instituto de Química. Ela atua na área de materiais na Universidade Federal do Piauí, dentro do programa de Ciência e Engenharia dos Materiais. Então, ela orienta lá alunos também na área de vocês aí de Ciências dos Materiais. E ela tem trabalhado na área de ecomateriais, né? Ela atua principalmente em alguns temas aqui que eu estou pegando do Lattes dela. Então, síntese de fotocatalisadores, de óxidos puros, dopados ou suportados. Também tem trabalhos que avalia atividade microbiana e toxicidade, parte de caracterização desses materiais que ela sintetiza, fotoestabilidade de fármacos, pigmentos com argino-minerais e fotodegradações de espécies poluentes. Peraí que tem um pessoal querendo entrar aqui, eu tenho que abrir a salinha. E que mais? Vamos lá. Bom, ela tem publicações na área de materiais, né? Tem mais de 100 artigos publicados, várias apresentações em congressos, né? Tem muitas orientações. Hoje ela vai trazer um pouquinho aí para vocês do que ela tem feito mais atualmente, e um pouco do que está sendo feito lá no Piauí. Seria uma ótima oportunidade para a gente conhecer um pouquinho esse lado, né, do Nordeste também, o que a gente tem aí de ciências dos materiais nesse lado do Nordeste, e o que a Josi pode nos trazer aí de conhecimento. Então, Josi, seja muito bem-vinda, acolhida aí pelo grupo, e vou deixar você fazer sua palestra aí e conversar com o pessoal. Obrigado, viu? Bom, Chico, eu que agradeço a oportunidade de estar aqui, né, para mostrar o que a gente vem fazendo no Piauí e, quem sabe, fazer aqui, né, um merchan do trabalho para ver se a gente leva alguém que queira conhecer mais, não só da parte de ciência, mas também do turismo, né, do Piauí, que eu acho que isso também faz parte, tá bom? Eu vou ter que sair dessa tela para ir para outra, então só me dá um feedback para ver se a tela continua. Perfeito. Tá, estamos vendo aqui seu Bem? mouse. Aham. Acho que está funcionando. Então tá. Quando o Chico me convidou, e eu sou muito grata pelo convite, a ideia de trazer os semicondutores usando recursos naturais, porque o Nordeste, como vocês sabem, tem um grande apelo nessa parte de utilizar o que é de nosso regional, né? E aí eu vou trazer algumas oportunidades em relação a isso para quem trabalha com semicondutores, ou para quem já é da área, ou para quem quer conhecer mais sobre isso. Bom, então, quando a gente olha essa figura, a gente vê várias pessoas diferentes, né? De gênero, de altura, de cabelo, de raça, enfim.
E aí a minha pergunta para vocês seria, por que você, quando olha uma pessoa, de imediato, você se sente ou não se sente atraído, por essas pessoas, né? Então você olha alguém e você fala: "Nossa, já gostei", ou "Não gostei". Por que que existe, uma atração imediata ou não por essas pessoas? Então, para a gente pensar o que que faz você se interessar por alguém, né, de você realmente se apaixonar e tal. Aí alguém pode estar perguntando assim: "Nossa, mas eu achei que essa palestra fosse de materiais, né?" E é, e é de materiais. O que eu quero trazer para vocês é que, quando a gente fala de materiais, a gente tem que entender que cada material é como se fosse uma pessoa. Em que sentido que você tem que tratar ela por características próprias. E isso faz com que você veja qualidades e defeitos, assim como as pessoas, porque nem todo mundo é perfeito. Então, pensar na hora que você sintetiza o material é saber que esse material, ele, você tem que buscar uma qualidade que você almeja para atrelar com a aplicação que você deseja. Então, uma das formas, que a gente pode pensar nisso é em relação à luz, né? Mas como assim? E aí vem outra pergunta: o que é a luz, né? A luz, se você pensar de uma maneira filosófica, né, ela pode ser uma ideia, ela pode ser paz, ela pode ser Teresina, que é a capital do Piauí, que é muito quente, né? Mas no nosso contexto, a gente tem que definir o que é a luz, se a gente pode utilizar ela para algum fim na área de materiais, e se a gente pode, qual é essa relação desse da luz com os materiais. Então, pensando nisso, a primeira coisa que a gente tem que lembrar, se a gente pensar na nossa história em questão de evolução humana, quando o homem controlou o fogo, é quando a gente melhora a qualidade de vida, né? E aí tem um artigo do Malcolm Forbes, de 2015, que é sobre esse tema de que o que a gente fala, né, o que a gente pensa sobre a luz nesse sentido. E ele discute isso, que a partir do momento que a evolução humana consegue entender essa fonte de energia do fogo, a gente começa a ter uma série de desenvolvimento para melhorar nossa qualidade de vida. Então, o que é a luz? A luz é uma radiação eletromagnética, então é uma fonte energética que a gente pode ter uma relação entre a quantidade de energia em relação ao comprimento de onda. Então, se nós entendermos que a luz é uma fonte de energia, a gente pode utilizar essa fonte de energia a fim de produzir ou ativar um determinado material, né? E essa relação, ela tem muito a ver com o espectro eletromagnético. Como assim? O nosso espectro eletromagnético, ele vai desde fontes baixas, né, como a ondas de ar, rádio, infravermelho, até fontes de energia muito energética, como os raios gama. Em geral, a gente tenta trabalhar com materiais que utilizam tanto o espectro da luz visível quanto o espectro da luz UV, né, que é a fonte, às vezes, que pega aí a fonte solar. É claro que trabalhar com materiais que tenham sendo ativados por menos quantidade de energia é uma coisa de alta demanda hoje em dia. Por quê? Por conta da transição energética, por conta de ser menos, envolver menos energia, por ser ativado mais facilmente, enfim. Mas o que a gente tem que entender é que esse espectro eletromagnético, se nós entendermos, a gente vai poder utilizar ele da maneira com que nós desejamos. Então, como utilizar a fonte de luz para isso? Bom, você tem a fonte de luz natural, que é o Sol, que pega aí do comprimento visível e uma parte da radiação ultravioleta. A gente pode usar fontes de tipo de radiação artificial de diferentes modos. A gente tem o LED, tem os lasers, tem as lâmpadas comerciais, tem as lâmpadas de xenon, enfim, existe um mundo hoje nessa área de tipos de fontes de lâmpadas artificiais, inclusive até as que simulam a radiação solar, se nós desejarmos. Então, como usar uma fonte de luz para degradar poluentes? E mais do que isso, quais os poluentes que nós desejamos degradar, né?
Existe um apelo muito grande sobre a poluição ambiental, porque, no fundo, ninguém quer uma água poluída, né? E começou isso na Revolução Industrial. Existe também uma ineficiência da legislação, às vezes por concentração de alguns poluentes, e até a mesma falta de consciência ambiental das pessoas em relação a que tipo de poluente que estamos jogando nos rios, nos lagos, nos oceanos, enfim. Então, a poluição ambiental, ela existe, principalmente nos países subdesenvolvidos, e é uma coisa que a gente tem que tratar. Dizia uma professora minha que a molécula mais simples, que é a molécula de água, é a mais difícil de ser tratada, uma vez que ela for poluída, né? De um tempo para cá, a gente ouve muito falar sobre os poluentes emergentes, contaminantes emergentes, que são poluentes que, por conta da mudança de vida que nós temos, eles foram incorporados no nosso dia a dia, né? Então, por exemplo, hormônios, que era uma coisa de reposição hormonal, que era uma coisa que não se falava há algumas décadas atrás, hoje já se fala. A quantidade de antibióticos que hoje demandam no mercado, anti-inflamatórios e outros medicamentos, mas mais do que isso, também existem os repelentes, os anti-chamas, protetores solares, que na década de 80 quase que não se ouvia falar nisso, né? Repelentes e tal. Então, o que acontece? Essas moléculas, principalmente, por exemplo, os medicamentos, parte dela é ingerida por humanos e por animais, esse foi o grande problema, e parte dela é absorvida pelo nosso organismo, o organismo do animal, mas parte dela também é excretada, né? No caso da tetraciclina, que é um antibiótico muito utilizado, esse foi o grande problema, porque a tetraciclina, quando era dada para humano, é uma carga X, mas para um bovino, né, é uma carga 3, 4 vezes maior. E isso foi o problema, porque o animal, ele excreta no ambiente, e aí começaram a se encontrar, por exemplo, esses antibióticos já em lençóis freáticos. Existe uma classe muito resistente de moléculas que são os pesticidas. Pesticidas são moléculas que podem ser utilizadas de uma maneira geral, né, que pode ser os inseticidas, fungicidas, determinadas pragas. Então, pesticida é o geral. Então, se você tiver herbicida que controla ervas daninhas, fungicidas para fungos, inseticidas para insetos e assim sucessivamente. Numa época, foram proibidos alguns herbicidas, mas num governo passado, alguns deles voltaram, né? O que é uma prática, às vezes, que não é mais utilizada nos países desenvolvidos, então o Brasil ainda continua utilizando alguns desses que a gente chama de defensivos agrícolas também. Essas moléculas, elas são extremamente resistentes, e isso às vezes causa resistência às plantas e tudo mais, porque no ciclo hidrológico, eles permeiam, né? Então, essas moléculas, elas podem ser tóxicas para quem aplica, uma vez que coloca no meio ambiente, parte dela é absorvida pelas plantas, mas parte delas pode ir para o solo, pode ocorrer a lixiviação, chega ao lençol freático, aí volatiliza e faz todo o ciclo hidrológico, né? E por ser uma molécula muito resistente, você encontra ela em diferentes meios. Os corantes, eles vieram, né, são compostos que aplicam cor a um determinado material. Nas civilizações antigas, a gente já tinha essa prática, né, alguns deles até intercalados com argilas, e existe até hoje, né, principalmente a civilização inca. Mas os corantes, com a Revolução Industrial, ela vem para dar cores, né, a tecidos e tudo mais. O grande problema dessa classe é que eles são solúveis em água, às vezes têm elevada carga orgânica, e alguns deles são bastante tóxicos, né? É claro que existe ainda também uma ideia de usar os corantes naturais, mas ainda existe muitos os corantes sintéticos. Então, a indústria química dos Estados Unidos, por exemplo, é a maior exportadora de corantes que a gente tem. No Brasil, a gente teve alguns problemas
vistos em algumas regiões, né? Eu só peguei algumas aqui, né, que foram manchetes de poluição ambiental por conta desses corantes, né? E em 2015, se eu não me recordo, acho que a data é 2015 mesmo, a preocupação com o tratamento de água por conta da escassez, que foi o caso de São Paulo. Então, a poluição, o caso de tratamento de água, ela vem mais forte, né, principalmente na comunidade científica, por conta da gente ver que a gente quase não precisa de água doce, então a água doce que nós temos é escassa, então não dá para poluir mais a água doce. Então, técnicas de tratamento que sejam mais eficientes agora são bastante necessárias, né, por conta desses casos que nós tivemos. Se nós pensarmos numa estação de tratamento, é claro que a estação de tratamento, ela consegue, dentro dos padrões de limite de potabilidade, né, ter a água, mas esses poluentes que eu acabei de falar, às vezes eles não são identificados nessa estação de tratamento por conta do sistema em si, né, de não ter técnicas para isso, e às vezes por conta de concentração, né, que não são detectadas. Por quê? Porque são moléculas bastante resistentes. E é claro que a gente não pode deixar de falar dos microplásticos e dos plásticos também, mas que vêm também, que podem estar atrelados a esses compostos que eu falei para vocês, né? Porque os plásticos também podem ser coloridos, podem ser embalagens de moléculas resistentes, enfim, isso é uma preocupação que vem se falando muito, né, ultimamente. Bom, em falar em técnicas de tratamentos da parte tecnológica, né, a gente tem os processos oxidativos avançados, que eu vou falar deles hoje, mas tem a adsorção, processos biológicos, membranas tecnológicas, que vem aí com o know-how de tratamentos tecnológicos. Esse é um artigo que eu vou falar mais para frente, né, de um aluno meu, do Diego, que trabalha com uma determinada argila, que a gente vai falar mais um pouco, mas ele traz as tecnologias. Bom, então, como é que eu posso usar a luz para degradar poluente? Então, uma dessas formas é usar os processos oxidativos avançados, que são POAs. Esses processos, eles são conhecidos por conta da geração de espécies reativas, e ela pode ser feita de várias maneiras, pelo processo vento, ozonização, zoonólise, a própria fotólise, né, por luz, UV, e no caso de hoje, a fotocatálise, que é quando a gente usa um semicondutor para a geração dessas espécies reativas. Existe uma série imensa de semicondutores que pode ser utilizada. A mais comum, né, é o dióxido de titânio, porque ela apresenta algumas vantagens, né, em relação ao custo, ela é bastante estável quimicamente, não é tóxico. Alguns de vocês já devem ter comido dióxido de titânio, não porque existe o dióxido de titânio de fases, né, de cristalino, então tem rutila, anatase, e tem a brusquita que não tem atividade. E você até às vezes encontra isso na fase mais simples, né, comum, por exemplo, até em bolo, né, mas não é dessa que eu estou falando, não. Bom, e aí, o caso do dióxido de titânio, ele é um pó bastante fino, então ele é insolúvel em água, mas pode ter, por exemplo, a possibilidade de ativação dele por luz solar. Então, essas características fazem com que o dióxido de titânio seja o carro-chefe da fotocatálise, mas existem outros, né? De maneira geral, o mecanismo de uma fotoatividade é dado como, né? Então, a gente tem na teoria de bandas, tem um material condutor, um semicondutor e um não condutor. Nós hoje vamos falar do semicondutor, onde ela tem essa barreira energética, né, do band gap, e que dependendo da quantidade de luz que você que você aplica em cima do material, começam a fazer as reações radicalares, né? E existe, né, por exemplo, no caso do TiO2, é o que eu falei, a anatase e rutilo, elas são bastante conhecidas, né, o band gap deles, e qual o comprimento de onda que esses materiais absorvem. Então, se nós pensarmos de uma maneira geral de semicondutor, então a gente tem a partícula do semicondutor, né, onde tem a banda de valência e a banda de condução. Uma vez que você aplica, né, uma quantidade de energia,
existe essa barreira do band gap que a gente determina, e aí você forma, na hora que promove o elétron da banda de valência para a banda de condução, o par elétron-buraco. E por conta desse par elétron-buraco, a gente tem as reações de oxidação e as reações de redução, né? Pelo oxigênio ou pela água absorvida. Isso é só o primeiro radical, mas dependendo do meio, você tem outros radicalares atrelados a esse mecanismo. Bom, um outro semicondutor bastante conhecido é o óxido de zinco, né? Esse artigo foi um artigo de revisão desse aluno meu, que foi um aluno meu de doutorado, ele já se formou. Esse foi um projeto que a gente fez junto com a Universidade de La Plata. Aí ele mostra, né, todo o mecanismo que serve para o ZNO, né, e as reações, e quais os métodos que a gente pode produzir o ZNO. Porque no nosso laboratório, a ideia é a gente produzir os semicondutores, tanto o dióxido de titânio quanto para o ZNO. E nesse artigo, ele mostra os diferentes tipos de síntese que você pode ter, né, por ultrassom, por sol gel, por química verde, com precipitação ou hidrotérmica. Dependendo do tipo de síntese que você prepara o material, muito provavelmente as propriedades desse semicondutor também mudam. E vai depender muito da área com que você quer tratar. Porque o ZNO, por exemplo, serve para a indústria têxtil, para parte de ser antibactério na biomedicina, né? No caso que a gente usa para o meio ambiente pela fotocatálise, enfim, existe uma série aí de aplicações que você pode ter com o ZNO. Bom, então o mecanismo de fotoatividade, ele vai produzir os radicais. Dentre eles, a gente coloca aqui o radical hidroxilo, porque é um radical bastante reativo, né? Mas ele é inofensivo, ele tem alta reatividade. O grande problema é que ele não é seletivo. Então, uma vez que ele esteja no meio, ele ataca todo mundo. Pode ser a molécula que você deseja, ou pode ser um micro-organismo que você não deseja, né? Então, ela tem essa desvantagem. Mas ele tem alto poder de oxidação. O tempo de vida é curto, mas também existem estratégias que a gente sabe que pode melhorar esse tempo de vida. E, com isso, você monta o seu carro-chefe, digamos assim, daquilo que você quer degradar dentro de um poluente. Mas durante um processo de fotocatálise, que é quando a gente tem esse semicondutor, a gente tem outras variáveis que a gente pode trabalhar, né? Tanto em relação à síntese, quanto no processo fotocatalítico mesmo, para melhorar a eficiência desse semicondutor. Então, você pode mudar pH, porque o pH, esse material dos semicondutores, ele é muito vinculado às interações eletrostáticas. Então, é importante você ter ideia de como essas espécies estão no meio, né? Temperatura, porque como são reações de cinética, a temperatura, ela influencia. Ânions e cátions, porque a gente trabalha em água modelo, né? Água denizada, água destilada, mas se você pensar num ambiente, num meio ambiente mesmo, a gente tem ânions e cátions, e existem trabalhos que faz essa investigação, porque na maioria de ânions, por exemplo, de sais que estão no meio, o processo degradativo ele pode diminuir. Então, a concentração do catalisador que você usa, do poluente, veio uma ideia agora dos inibidores, porque quando a gente mexe com sistemas radicalares, a gente às vezes deseja saber qual é a espécie mais predominante ou aquela que tem mais influência. Então, você pode utilizar os inibidores que te ajudam nessa parte, se você não tiver um equipamento, às vezes, mais robustos para isso. E os oxidantes, que são importantes quando você quer dar mais eficiência ao seu processo fotocatalítico, porque você aumenta a quantidade de espécies radicalares. A Luzia foi pós-doc, né, no nosso laboratório, hoje ela é professora da UFPB, e a gente escreveu um capítulo de livro, né, falando justamente de materiais nanoestruturados
para a degradação fotocatalítica de vários poluentes orgânicos. E nesse capítulo de livro, a gente descreve passo a passo quase que todos os parâmetros que eu acabei de falar aí, tá? Bom, como é que é a metodologia para quem não é da área num processo fotocatalítico? Ele é bastante simples, né? Você tem que ter uma fonte de lâmpada, a gente usa geralmente um reator, que é essa parte aqui, né, que está explicado aqui do Becker. Geralmente esse reator, ele tem que ter a camisa, né, para ser colocado no banho termostático, porque eu falei para vocês que num sistema reacional a gente tem que ter esse controle de temperatura. Tem que ser agitado, porque como é um material particulado semicondutor, tem que ter uma solução bastante homogênea, e também, algumas vezes, a pessoa até borbulha oxigênio, porque a quantidade de oxigênio no meio também interfere no processo fotocatalítico, né? E aí a escolha do seu poluente. Geralmente faz-se retiradas em tempos para você fazer a cinética, e aí você pode usar para fazer o reciclo desse semicondutor, para ver quantas vezes ele consegue fazer a mesma fotocatálise, né? Isso é importante quando você destina o material para a parte ambiental, e também a estabilidade dele, já que você quer um material que, uma vez que você joga luz, que ele também não cause mais problema no meio ambiente do que você está tentando resolver, né? Então, as vantagens desses semicondutores é que eles, na maioria, não são tóxicos. O semicondutor, né, eles podem ser amplamente aplicados, né, em diversas áreas, não só na área de ambiental, mas também na área dos materiais antimicrobianos. Pode mineralizar poluentes perigosos, né, como eu falei, e reutilizar uma vez que você consiga ver esse ciclo. Mas existe desvantagem, porque todo mundo na vida tem o lado bom e o lado ruim. E o lado ruim, por exemplo, é a parte da recomendação para eletroborato. Como eu não estou vendo vocês, eu só vou dar uma olhada aqui para ver se tá tudo bem, né? Tá tudo certo. Estamos aqui te acompanhando. Ah, tá. É só porque eu falei, vamos ver se alguém manda mensagem para falar. Bom, a desvantagem desses materiais é que, como eles fazem por separação de cargas, existe a possibilidade dessa recombinação, que a gente chama de recombinação para elétron-buraco. Uma vez que essa carga separa e ela volta, uma vez que ela volta, não vai acontecer a produção de radicais, então isso é uma desvantagem. Alguns materiais não têm absorção eficiente na região do visível, e como eu falei no começo, é um desejo que a gente tem que semicondutores ativem no visível por ser considerado uma energia menor. Não estou dizendo que os semicondutores no UV não sejam bons, mas isso, às vezes, dependendo da aplicação, não é o mais desejado. A área superficial do material semicondutor puro, às vezes, não é a melhor, e você pode melhorar isso usando, por exemplo, suportes, que é o que eu vou falar. E, além disso, como são pós muito finos, se nós pensarmos no processo de remoção, ele fica difícil, né? Então, aí vem as estratégias para melhorar essas desvantagens desses materiais. Então, novamente, a gente chega e pergunta, tá, existem essas dificuldades, então como a gente vai superar isso? Bom, uma das maneiras de superar isso é o suporte. E o suporte que a gente vai trazer agora é dos argilos minerais. Por quê? Porque é um recurso natural. Qual é a vantagem de usar um argilo mineral? A área superficial das argilas é muito alta, elas não são tóxicas, elas podem ser utilizadas para esse tipo de suporte, ela facilita a remoção, e mais do que isso, ela tem íons trocáveis ao nosso favor, porque dependendo da síntese que você faz, você pode melhorar também essa propriedade da argila. Então, argila minerais, né, suportes catalíticos, então, vamos pensar nesse universo, né, o porquê. Se nós pensarmos, algumas pessoas devem ter visto essa analogia que eu vou fazer, devem ter visto já o desenho do Popeye, né? E para quem nunca viu o Popeye, porque vocês, né, têm idades diferentes da minha, o Popeye, ele era um marinheiro e ele era uma pessoa, assim, normal. Mas quando ele comia o espinafre, ele tinha um poder. Então, se nós pensarmos nesse nosso material, é a gente pensar que o espinafre seria o óxido, porque o óxido é o que tem menor quantidade, e a argila seria o Popeye. Por quê? Porque é o que
tá em maior quantidade, que é o suporte. Mas não só isso. A argila, ela não tem a propriedade fotoativa, né? Quem vai dar essa propriedade para ele é o nosso óxido. Então, quando você tem essa junção do óxido com a argila, você tem aí um super poder, porque você atrela as propriedades da argila, que é uma propriedade absortiva, é uma propriedade de suporte, mas também você pode dar a propriedade de ativação por luz pelo óxido. Então, você tem aí o que a gente chamava de materiais fotoativos, que combinados ajudam na degradação do poluente. Então, quando você monta um material assim, que você tenta combinar duas propriedades diferentes para que ele tenha uma combinação, né, no compósito melhor do que os de partida. Esse artigo aqui do Diego, ele também é um artigo de revisão. O Diego foi aluno nosso de doutorado, no programa de Química, o outro foi do programa de Materiais, e o Diego trabalhou com a saponita, né, que é um tipo de argila. E nesse review que ele fez, ele colocou a saponita de várias formas que a gente pode trabalhar ela. Mas, de uma maneira geral, a gente tem aí a modificação de estrutura, né? Então, você pode usar as argilas de maneiras diferentes para tecnologias ambientais. Você pode usar por incorporação de óxido, fazer o tratamento térmico e ácido, ou você pode organofuncionalizar, né? E uma vez feito isso, a gente pode dopar, esfoliar, intercalar e suportar esses materiais nesses argilo-minerais para dar novas propriedades aos argilos minerais. No caso dele, foi a saponita. Mas existe uma série de outras argilas que a gente pode ter, né? Nesse outro artigo de revisão, esse foi um aluno de mestrado, hoje ele já está no doutorado, ele fez até um doutorado fora do país, acho que na Holanda, do Valber, que fala também desse papel, né, das argilas e os derivados das argilas na fotocatálise para remediação. Então, nesse artigo ele trata, né, dos tipos de argilas, né, e como esses óxidos podem estar na argila mineral, né, que é a ideia de você colocar eles em cima, para que a ativação do óxido, do semicondutor que você coloca, produza os radicais e consiga fazer, então, essa despoluição. Esse artigo foi junto com a Universidade de Málaga, na Espanha. Bom, se nós pensarmos, até agora, a gente falou, a gente também tem as argilas sintéticas, né, que é o caso da LDL, que são os duplos lamelares, junto com a paligosquita. A paligosquita é uma argila do Piauí. Ela não é só do Piauí, tem outras regiões, mas a gente tem aqui numa cidade de Guadalupe, perto. Então, a gente combinou a paligosquita com o LDL para fazer essa junção de argilas para degradação. E a gente também usou o dioxitânio nessa combinação de argila para remoção e degradação desse material. Esse aluno, ele fez esse trabalho de mestrado, depois ele foi para o doutorado e hoje ele é contratado no Peru, né, pela Universidade de São Paulo, no Peru, por uma colaboração que a gente tem. Nesse artigo dele, a gente a gente calcinou o material dele a 400 graus, né, o óxido, e a gente viu a eficiência desse material na combinação dessas duas argilas, né. Todo o material que a gente sintetiza, faz uma série de caracterização para ver por que é importante a gente caracterizar bem? Para a gente casar com a propriedade fotocatalítica do material, para a gente entender por que às vezes uma variável é pior ou não para aquele material. E aí, uma das coisas importantes no trabalho dele foi a determinação dos fotoprodutos depois que a gente tratou o corante que ele utilizou, né? Aí a gente conseguiu fazer a quebra do corante, determinar os fotoprodutos e na combinação das técnicas de caracterização, a gente conseguiu montar um mecanismo dele, né? A gente viu as espécies que eram mais reativas, acho que foi a usina amarela, e os fotoprodutos que ele teve durante esse processo.
A caulinita, esse é um trabalho de uma argila lamelar, esse aluno acabou de ter aceito, acho que uns 2 dias, um trabalho dele de doutorado, nessa época ele estava no mestrado, ele continuou trabalhando com argila. Ele trabalhou com a caulinita, porque a caulinita é uma argila do Pará, esse aluno é aluno do Maranhão, né? E aí ele fez a modificação da caulinita para degradação do corante aniônico, né? E aí ele mostra, durante o trabalho dele, que depois do processo houve mesmo, a gente chama de descoloração, porque nesse projeto, nesse artigo dele, a gente não fez o HPLC, então a gente não tinha como provar, e a cinética toda que foi desenvolvida nesse trabalho, né? Aí a gente ficou pensando, assim, num processo de degradação, existe o suporte, né, mas também pode ser que a gente tenha as nanopartículas como uma ajuda no processo para separação de cargas, né. Esse aluno, na época, ele foi aluno de mestrado, depois ele voltou para o aluno de doutorado, e esse trabalho dele foi do mestrado. A gente fez as nanopartículas bimetálicas depositadas na paligosquita, na presença de CO2. A gente não colocou junto na síntese, a gente fez e colocamos, né, para ver se havia essa diferença. E, de fato, a gente viu que as nanopartículas realmente melhoraram esse sistema dele, porque esse trabalho foi com um herbicida chamado Basagram, e é um herbicida extremamente resistente. Lembra que eu falei que alguns herbicidas pararam e tinham sido banidos e voltaram, e um deles foi o Basagram, porque ele é muito resistente. Né? Basagram é o nome comercial, e o nome científico dele é a bentazona, tá? E a gente mostrou com esse trabalho que, às vezes, o uso de nanopartículas contribui nesse processo de suporte. Mas aí veio a ideia de que vamos misturar mais argilas, né? E aí a gente misturou 2 argilas, sendo uma tubular, que foi o trabalho do Valbert, só que a gente não usou agora o TE2, a gente usou o ZNO, e a gente usou a palicosquita com a loisita, que é uma argila tubular. E aí a gente viu que a combinação das 2 argilas foi melhor do que elas sozinhas, né? A gente fez todo o mecanismo também desse trabalho, e esse trabalho foi daquele mesmo aluno que fez o artigo de revisão. Na materiais a gente tem que fazer um experimental, e esse daí foi da parte experimental desse aluno de mestrado. E um aluno de doutorado usou, porque a paligosquita ela é fibrosa, assim como a cepiolita. Então, a gente tinha a cepiolita, né, do pessoal da Espanha que havia solicitado, que havia nos doado, e aí a gente fez o TO2 cepiolita para essa comparação, né. Esse trabalho foi um trabalho do Emerson, que na época foi um trabalho de mestrado, hoje ele está no doutorado, mas na área de ensino. E aí a gente viu que mobilizando o TE2 na cepiolita, ela também funcionou bem como um fotocatalisador. E o primeiro aluno nessa área que a gente teve foi o Maicon, que hoje é professor do IFP. A gente fez esse trabalho junto com a Universidade de Málaga também, que foi usar a combinação na verdade, foi dois semicondutores, né, o zircônio e o TiO2 na paligosquita, porque até então a gente fez a combinação de argilas com um semicondutor. E no início a gente fez o contrário, a gente pegou 2 semicondutores para uma argila, né, para ver se melhorava a eficiência. E depois a gente viu que a gente queria baratear mais o custo, por isso que a gente voltou para as argilas do que um semicondutor. Bom, recentemente a gente continua nessa temática, né, e aí vem o trabalho do Rodrigo. O Rodrigo hoje está no doutorado com a gente, ele está fazendo uma colaboração agora com o pessoal de Pernambuco, e esse trabalho foi com a Universidade de Málaga também, e agora ele vai passar um ano na Espanha, num outro grupo que a gente tem colaboração. No caso dele, tem a cepiolita e o TA2 topado com sério. A gente usou nesse trabalho
um fármaco, e depois que a gente fez todo o tratamento, a gente verificou se a atividade daquele fármaco ainda era ativa depois do tratamento. E aí, com o material dele, a gente viu que depois do tratamento, o fármaco foi totalmente inativado, o que dá uma segurança, né, para quem vai utilizar esse material. Fora as outras caracterizações que foram feitas, mas esse que vem diferenciar em relação aos outros. Uma ideia é você usar, às vezes, o semicondutor, mas as argilas em si, elas são boas para um processo adsortivo. Por isso que nesses trabalhos, eu não entrei muito a fundo, mas se você for ver em todos os trabalhos que eu mostrei, a gente sempre tem uma preocupação muito grande de fazer a absorção no escuro, porque para que a gente entenda que um processo fotocatalítico, ele aconteça depois de um processo adsortivo. E para vocês terem uma ideia de como a absorção ela é importante, nesse trabalho da Rayane, a Rayane é uma aluna da UFRN, era, né, porque ela defendeu esse ano, ela veio para Teresina na época da pandemia, e aí ela e o professor Oswaldo entraram em contato comigo, e a gente fez essa tese em colaboração, e ela defendeu, né, em conjunto, então eu fui orientadora dela. Esse artigo saiu esse ano, né, na Applied Water Science, e a gente fez o quê? A gente abriu a argila, né, com diferentes tipos de surfactantes para a remoção, e mais do que isso, também a gente analisou toda a toxicidade da análise depois do processo adsortivo. Nesse caso, ele não teve semicondutor, mas eu trouxe para a gente ver que trabalhar com suporte, a gente tem que ter muito cuidado, não tô, assim, numa época era ruim você falar que o seu material tinha duas propriedades juntas. Hoje é o que todo mundo deseja. Mas que para você falar que é um material de suporte, a gente tem que estar muito claro que os processos não podem se chocar, eles têm que se combinar, né? Para você entender melhor cada um deles. Esse foi o projeto da Rayane, e na Rayane, depois que a gente fez a absorção, a gente viu também que ele conseguiu remover toda a parte desse fármaco, como fosse um poluente em água, né? No ano passado, a gente recebeu uma professora da Universidade de Sevilha, a professora Maria Delmar Horta Cuevas. Ela ficou aqui com a gente 2 meses, e ela traz as micas, né? Porque a professora Maria Delmar, ela trabalha com micas, a gente nunca tinha trabalhado com micas, e essa parceria foi para a gente fazer os materiais com a mica. A gente, esse ano, publicou um artigo sobre as micas e os usos dela, né, de como a gente pode trabalhar nessa parte de fotodegradação, que foi o artigo da Applied Clean Science, e um outro que eu acabei não colocando aqui, de experimental, né. Essa colaboração com a Maria, a gente acabou tendo bastante de uma rede chamada Rede Temática Internacional do Uso de Argilas, tanto para suporte de fármacos quanto a parte de mediação ambiental, porque tem uma parte do grupo que trabalha com essa parte de fármacos. De fármacos que eu tenho é a parte de fotoestabilidade, que é usar argila para manter estável o fármaco, e a parte de mediação ambiental na parte de fotocatálise, né? Nessa rede tem equipes da Argentina, Brasil é o Piauí e a UFPB com a professora Gardini, a Espanha e o Peru. E a Universidade de Sevilha, a qual coordena essa rede, né? E essa colaboração, por exemplo, do Peru, é que deu a oportunidade para esse aluno nosso que estava como pós-doc aqui, ser contratado pela Universidade de São Paulo, né? E aí eu fico responsável pela parte de óxidos e argilas dessa rede. Com essa rede, eu aprovei o ano passado um projeto do CNPq, que inclusive está aberto, estava, né, aberto para a cooperação de projetos internacionais, que com o título de Argila Minerais como plataforma sustentável para tecnologias ambientais e biomédicas, né? E aí entra, além da equipe que fazia a rede, entra a Argélia, com a professora Norel, e entra a Cuba, com uma outra professora também, para a gente fortalecer essa parte, tanto de remediação ambiental quanto de saúde, para diversos argilos minerais, porque Argélia, Cuba, Espanha, Peru e Argentina têm outros tipos de argilo minerais, e a gente quer ver se a gente combina isso para desenvolver novos materiais, né? E lembrando que esses materiais sempre são atrelados aos objetivos da ODS.
Bom, como o título a palestra é recursos naturais, um outro recurso natural que nós temos muito forte aqui no Nordeste são os polissacarídeos, né? Você tem polissacarídeos da origem animal, mas a gente trabalha com os vegetais, né? Seja eles por exudatos, né, das gomas, por parte de alguns frutos, que é o caso dos mesocarpos, esse aqui é o mesocarpo de baçu, para quem nunca conhece, do caju, tem do angico, tem de várias fontes aqui diferentes. Por que isso? Porque o professor Edivane, ele foi recentemente, antes da pandemia, ele era professor da UEM, aposentado, e veio para a UEL como professor, para a UFP como professor titular. E aí a gente montou o INCT Polissacarídeos, que foi uma chamada do CNPq para abrir novos INCTs. E aí a gente foi contemplado com o Instituto Nacional de Ciência e Tecnologia em Polissacarídeos. Esse instituto, ele é plataformas versáteis para desenvolvimento de produtos e tecnologias sustentáveis. Hoje, o NCT, ele tem mais de 17, isso aqui não está completo ainda, de universidades nacionais, e mais, quase que essa quantidade é um pouco mais nas internacionais. E aí, com essa rede, a gente sempre pensa em usar os polissacarídeos nos nossos materiais, né? Então, desde 2020 já tem os artigos publicados, a gente começou a trabalhar isso antes, 2018, que é o uso desses polissacarídeos para desenvolver novos semicondutores, né? A Fran, hoje, ela é pós-doc no grupo, ela fez mestrado, doutorado comigo, aí foi para um grupo em Pernambuco e voltou agora para uma linha que a gente tem de microplásticos. E ela foi a primeira aluna do grupo a publicar nessa parte das gomas, né? E depois dela veio o Anderson, que também fez doutorado comigo, e o Xisto, que defendeu esse ano também. O Xisto é engenheiro florestal, isso foi importante, o Anderson é engenheiro civil e a Fran é química. Então, com a habilidade de cada um, a gente foi modelando esses materiais para a aplicação que eles desejariam ter. Bom, o que eu queria dizer para vocês é que cada material ele é diferente, então você deve encontrar a melhor propriedade desse material, né? Essa daí você vai combinar as propriedades para você contornar as dificuldades que você vai ter deles sozinhos, né, ou de partida, para atingir o objetivo que você deseja. A gente está aqui no Piauí, né, e a bandeira do Piauí. O Piauí, ele tem uma diversidade grande de recursos naturais, né, tem o Delta do Piauí, a Serra da Capivara, a qual, na época da Copa, foi a abertura, né, que são das pinturas rupestres. A gente tem as opalas, a gente tem um litoral muito pouco explorado, na verdade é mais explorado por visitantes internacionais do que os nacionais ainda, que até passou em várias vezes no Fantástico a Revoada dos Guarás, que são esses pássaros vermelhos que voam para bem longe e voltam para dormir sempre no mesmo local. E mais do que isso, a gente tem a culinária, né, do Piauí, a gente tem o capote, mas tem várias outras comidas. Eu que sou da região sudeste, posso falar que é uma comida muito farta e muito gostosa mesmo. Então, meu convite a todos a vir, né, a conhecer o Piauí. Eu sou da Federal do Piauí, a Federal do Piauí, ela tem 4 campos, né, de interior. Eu até fui desse último aqui, que é de Bom Jesus, depois eu fui removida para Teresina. Hoje eu estou em Teresina, esse aqui é o campus da Universidade Federal do Piauí de Teresina. Esse é o prédio onde fica, que em cima é o programa de pós-graduação, e embaixo é o LIMAV. O LIMAV é o Laboratório Interdisciplinar de Materiais Avançados, o qual tem 5 laboratórios nesse núcleo, né? E um deles com materiais, o qual eu coordeno junto com o professor Edson, né? Que é isso aqui que está ao meio. Essa foto não é a mais recente do grupo, mas foi o aniversário do Edson, então eu peguei, tem alunos meus, alunos dele, alunos que não estão aí, e essa foto que foi do final do ano. A Rayane, né, que saiu, a Jéssica, que é essa mais esquerda, de vestido preto,
Ela é aluna da Federal de Uberlândia. A gente vai ter uma aluna agora da USP no final do ano. A gente tem aluno da UFPE, que eu oriento. Eu já orientei da Federal do Maranhão e da UFN, enfim, da Paraíba também. Então, a gente sempre também tem alunos de colaboradores aqui. Desculpa, tudo bem? Não, tudo certo. Só bati a mão errada aqui no Ah, microfone. tá. E o Alan, que é esse que está do lado do Benjamin com a filha dele, que é o que está no Peru. E dessas colaborações, o Albert hoje, que é um aluno do Edson, está fazendo doutorado de sanduíche na Universidade de Sevilha. Bom, aqui são alguns colaboradores que eu tenho que agradecer, tanto os nacionais quanto os internacionais, que não são esses, mas que estão nesses projetos que eu mostrei, né? Então, aos quais eu sou muito grata para as colaborações, porque hoje ninguém faz nada sozinho. Agradecimento às fontes de fomento, né? A Fundação Carolina, que foi a fundação com que eu fui a primeira vez para o grupo do César, que está na Rede Argilas, e que trouxe a Maria Delmar também para a gente. O INCT Polissacarídeos, que a UFP é a Universidade Executora daquelas 17, aos 2 programas de pós-graduação, tanto de Ciências Materiais quanto de Química, a Unimav, o qual faz parte, a FAPEP, CNPq, CAPES, e a própria Universidade Federal do Piauí, que eu também tenho que deixar aqui meu agradecimento. Bom, quero agradecer muito ao convite novamente do Chico, dizer que o Lab Materiais, ao qual eu faço parte, está de portas abertas, né, para as colaborações. Eu acho que colaboração é uma coisa muito importante, e agora estou aberta às perguntas de vocês. Muito bem. Obrigado, Josi. Vamos lá, vamos entrar agora nessa segunda parte aí da atividade da manhã da Só falando uma disciplina. coisa, Chico, essa daí é a foto de Teresina, tá? É Que bonita Teresina tem 2 foto. rios. Sim. Um desses é esse daqui. Muito bem. Nossa. Assim, para mim é um outro país, né? Eu já pode tá na minha lista de novos destinos aí que eu quero conhecer aí do Brasil. Muito bem. É o inferno, né? A parte do calor você não põe na foto, né? Não, aí já dá Cadê a para ver, né, um temperatura? pouco, mas assim, o calor da cidade é grande, mas também o calor humano também, né? O que o Sim, pessoal sim. fala. Não, mas vamos lá. Então, pessoal, quem quiser fazer perguntas aí para a professora, ela está disponível aí. A gente tem bastante tempo aí para fazer essa interação agora. O pessoal da disciplina já sabe aí as obrigações. E aí podem levantar os bracinhos aí e a gente vai listando. O primeiro que levantou o bracinho aí é o Fábio, meu aluno de mestrado. Vai lá, Fábio. Tira o mute e pode perguntar. Bom dia, professora, professor. Vocês usam bastante dióxido de titânio, né, como semicondutor, né? Mas qual que é a capacidade de eficiência do dióxido de titânio se vocês estudam algum outro material além do dióxido de titânio? Fábio, obrigada pela pergunta. Assim, Fábio, é difícil a gente falar, porque quando a gente sintetiza o dióxido de titânio, dependendo do que a gente coloca, a gente muda a banda de absorção dele. Então, por exemplo, se eu colocar ele como polímero, a gente tenta ativar ele na região do visível. Aí é complicado a gente comparar, porque a fonte de luz é diferente, sabe? Se ele tiver suportado, como a maioria que está, ele não vai ser tão eficiente quanto um óxido puro, se eu comparar ele com a mesma massa, a não ser que eu fizer uma normalização. Então, nesse tipo de coisa, vai depender de qual sistema que a gente vai estar trabalhando. Em geral, numa maneira muito assim simplista, com suportados, claro, depende da concentração, tudo, a gente vai ter uma eficiência de mais 60%. Quando é um óxido puro, aí a gente chega a 80%, 90%. É claro que aí tem um que vai a mais, um vai a menos, e também depende muito do poluente com que você está trabalhando. Porque, por exemplo, se você pegar um herbicida, ele é muito mais difícil do que um corante, por exemplo. Ou dependendo do fármaco. Eu não sei se responde a tua pergunta, né? Mas, se não, você me fala aqui. Respondeu, professor. Obrigado. Eu que agradeço. Bom, na sequência aqui das mãozinhas levantadas, temos várias. Tem o Jonatas.
Bom dia a todos. Gostaria de agradecer a excelente palestra da professora Josi. É uma linha de pesquisa muito interessante, né? E importante, principalmente porque, como foi falado, a gente sabe que os tratamentos convencionais de água, eles não dão conta de remover os poluentes, né? Principalmente essa micropoluição, né? Vamos chamar assim, dos contaminantes emergentes. Então, o grupo de pesquisa a qual eu pertenço, a gente também realiza trabalhos nessa área, mas a gente é da parte de adsorção, então a gente produz os biosorventes para remoção de poluentes. Inclusive, é o que eu vou trabalhar no mestrado, é a remoção de medicamento da classe dos antihipertensivos. Muito bem. Uma parte assim que eu achei muito interessante é quando você estava falando das vantagens e desvantagens dos semicondutores. E aí, nas vantagens, você cita que esses materiais eles podem ser reutilizados após a degradação dos poluentes. Aí eu queria saber se há uma perda significativa desses materiais após vários ciclos de uso e se também existe a degradação do próprio material catalisador, né, com o passar dos ciclos. Jonatas, muito obrigada pela pergunta, uma excelente pergunta. É a seguinte, quando você olha a parte de ciclo, às vezes, agora eles vêm com 5 ciclos. É muito mais a questão experimental mesmo, porque nessa centrifugação pode ter perda, sabe? Do que propriamente dito dos semicondutores, de perder em eficiência. O que pode acontecer é que dependendo principalmente isso acontece com corante, dependendo do semicondutor, pode ter impregnação do corante. Às vezes isso até é bom, porque o corante pode estar sensibilizando o semicondutor, você tem que ver isso. Às vezes ele perde eficiência por conta disso, mas a maioria das vezes é por conta da parte experimental, porque você imagina, você está com um polo muito fino e você tem que remover várias vezes e isso dá perda, sabe? Por isso que é um grande problema. Às vezes as pessoas tentam usar não esse suporte da argila, mas embora a eficiência dos filmes sejam menores, isso não teria problema, por exemplo, com os filmes. E aí a ideia também dos magnéticos, é que eu não coloquei, mas a Isa que trabalha comigo, os sistemas dela são todos magnéticos, que é pensando nessa parte de ser mais fácil a separação. Então, o que eu vejo no dia a dia é que os semicondutores, em geral, não é o problema da perda do semicondutor em si, mas sim da dificuldade que a gente tem ainda na experimentação. E, claro, se ele tiver muita porosidade, pode ser que tenha acúmulo do poluente em cima dele. E aí sim pode ter um processo ou de sensitização ou um processo de inativação mesmo. Entendi, ficou claro. Muito obrigado. Eu que agradeço. O próximo da lista aqui é o Luiz Ricardo. Bom dia, professora. Obrigado pela palestra. Queria fazer 2 perguntas rapidinho. Primeiro quando você mostrou a adição de metais, né, parece que era um core shell de prata com ouro, certo? Tem alguma perspectiva de utilização de metais de menor custo, né, para substituir esses 2 metais, né? Sim, assim, nesse trabalho especificamente, esse aluno trabalhou com nanopartícula de prata e ouro, porque esse aluno, ele vinha de uma iniciação científica com uma professora que trabalhava com isso, porque eu não falei, mas as nanopartículas deles são estabilizadas com polissacarídeos. Assim, as nanopartículas, elas são boas, mas existe um apelo muito grande ambiental de não usar essas nanopartículas por conta delas poderem ser lixiviadas. Então, em relação a baixo custo, eu nunca fiz um estudo econômico para saber qual seria isso. O que o pessoal utiliza muito dos metais é mais pensando no seguinte: se eu tiver algum metal, por exemplo, sério, ele te dá, às vezes, porque quando você tem o par elétron-buraco, você pode ter a captura desse elétron e diminuir a recombinação, mas no caso do sério, se ele não tiver inserido dentro da estrutura, ele não acontece isso, que foi o trabalho do Rodrigo. Mas ele pode te dar uma outra vantagem, que é a parte da atividade antimicrobiana. Então, às vezes, sabe, a gente tem que pensar que se não é só o custo, às vezes, se dá nanopartícula, mas se ela traz outros benefícios que um semicondutor sozinho não te dá. Entendeu? Entendi. Isso. Tem que ver.
Se for as três coisas, seria ótimo, né? Custo, não a recombinação e ainda a inativação pela bactéria. Ah, entendi. O mesocarpo de babaçu você tinha apresentado, qual que é a perspectiva de utilização desse material? Porque aqui no Maranhão a gente está usando bastante o óleo do babaçu, né? E eu já vi trabalhos que usam mesocarpo em embalagens inteligentes para atividade antimicrobacterianas, né? O pessoal usa muito babaçu para tudo, até eu tomei esses dias um sorvete de babaçu, que eu adorei, né? Eu acho que a gente devia fazer pesquisa mais disso. Mas no nosso grupo, o Josiel, que eu não coloquei o trabalho dele, porque está submetido numa revista, já em R1, o dele é já usando o babaçu com o dioxitânio. E ele vai agora para Málaga para fazer os outros estudos de XPS e tal. O que eu vi do babaçu é que, assim, do que eu vi dos polissacarídeos é um mundo, né? E do babaçu, ele dá muito mais uma propriedade absortiva do que uma propriedade fotocatalítica. A gente vai entrar nesse universo, porque a gente vai ter que mudar, ele já mudou as temperaturas de calcinação para ver se a gente melhora essa propriedade. Assim, dos polissacarídeos que eu trabalho, o babaçu é um deles, mas não é, assim, o que... Ele está dando mais uma propriedade absortiva do que propriamente uma propriedade fotocatalítica. É isso que eu estou vendo no nosso grupo. Né? Mas, vamos ver. Essa é a perspectiva que eu tenho. Mas é sempre você pensar na cadeia produtiva de alguém, porque o que a gente utiliza a gente pode mais falar resíduo, né? O coproduto dele, ou seja, uma coisa que não é utilizada. Então, dá uma outra visibilidade para um uso de um semicondutor por um coproduto que não tem valor na cadeia produtiva, eu acho que já está valendo a pena, né? Mas a gente vai ter que investigar melhor ainda as propriedades desse material. Entendi. Muito obrigado. Eu que agradeço. E, Jonatas, quando você tiver o teu biosorvente e quiser suportar, você avisa. Legal. O próximo da pergunta aqui é o Douglas. Bom dia. Eu não vou fazer uma pergunta, só vou agradecer. Muito obrigado pela palestra, viu? Eu sou da graduação, faço matemática. E a área da natureza, para mim, é muito difícil. E eu sou daí, eu sou seu vizinho, sou do Ceará, então eu estou muito feliz de ver uma palestra do Piauí. Eu estou na UFSCar graças ao meu professor de Química, ele é formado na IFPI. Então, muito obrigado pela palestra, viu? É um assunto muito interessante. E eu amo tudo que tem a ver com sustentabilidade, mesmo não entendendo nada de química. Obrigado. Obrigada, Douglas. E sabe que essa parte de polissacarídeo, toda essa parte de... a gente deve ao pessoal da UFC, da professora Judite e da professora Regina. Porque hoje, nessa rede que a gente formou dos polissacarídeos, ainda a gente tem muita dificuldade de determinar o peso molecular deles. E a UFC já faz isso muito bem. Então, para a gente sustentar a rede, né, porque são muitas universidades, a gente está montando todo o sistema e muito da colaboração da UFC. Obrigada. Legal, Douglas. Obrigado aí por ter participado aí. A gente abre mesmo esses seminários, é para vir todo mundo. Muito feliz de estar atingindo até pessoas de outras áreas, assim, bem diferentes. O próximo aqui da lista é a Bruna. Olá, bom dia a todos. Gostaria primeiro de parabenizar a professora Josi pela excelente palestra. Achei muito interessante, muito didático, ainda mais para mim que não sou da área. E também parabenizá-la aí pelas inúmeras publicações, né, e pela contribuição para a comunidade científica. Então, a minha pergunta em relação a qual é o grau de dificuldade para fazer essas modificações nessas argilas aí, né, com esses semicondutores, e se esse processo de modificação ele acaba gerando algum resíduo ou não. E uma outra dúvida também seria qual tempo de tratamento, né, que vocês conseguiram verificar aí? É algo que ocorre, essa cinética, ela é rápida ou não? Muito obrigada, Bruna, pela pergunta. Bom, a parte de resíduo vai depender do tratamento que a argila precisa. Então, por exemplo, se a gente já pensa numa batelada, que é o trabalho, por exemplo, da Rayane, porque eu não falei, mas a Rayane ela é engenheira química. E a ideia dela é usar em coluna mesmo de rio.
Então, a gente não podia fazer um tratamento muito caro, porque acaba que fica inviabilizando o processo dela. Então, no caso dela, a gente usou uns surfactantes, e o único custo era o surfactante para abrir mais a argila e colocar. Então, não tinha muito esse problema de tratamento. No caso dos semicondutores, também a gente não precisa limpar, porque toda argila a gente precisa limpar. Ela, porque se ela estiver lá no solo e tudo mais, ela vem com impureza. Então, a gente precisa tirar o quartzo, então a gente precisa fazer o tratamento ácido. Então, aí tem resíduo ácido, um HCl, alguma coisa assim tem. No caso dos polissacarídeos, às vezes a gente precisa limpar ele com álcool, também dá resíduo, na limpeza dele, né? Então tem que ter esse cuidado. Não vou dizer que não. Mas que depois a reação acontece, tudo bem. No nosso grupo, além dessa parte dos semicondutores, a gente também faz os hidrogéis para a agricultura. Então, para a agricultura, a gente não pode pensar em grande limpeza, igual que a gente fosse mandar, por exemplo, o pessoal do Fármacos. Aí vai depender da aplicação. Quanto mais refinado, por exemplo, a pessoa vai tomar, a pessoa vai engolir, aí a gente tem que ter mais cuidado, aí gera mais resíduo. Mas se for para agricultura, alguma coisa que não precisa ter uma limpeza, uma purificação muito grande, a gente quase que utiliza ela in natura, sabe? Em relação ao tempo de tratamento, eu entendi que era o tratamento de água, em geral a gente faz o quê? A gente usa uma lâmpada, 80% hoje dos meus alunos usam lâmpada essas de casa, né? Não posso comparar ela com uma luz UV. Mas essa lâmpada de casa, a gente degrada um poluente, que é uma cinética, mais ou menos em 60%, 70% em 2 horas de radiação. Aí você fala, tá bom, ela é bom, mas se eu comparar, por exemplo, com o TO2, P25 da Degussa, e numa luz ultravioleta, ela até poderia ser mais rápida. Mas a questão é, a gente quer utilizar uma lâmpada de baixo custo, uma lâmpada normal, ou a gente quer usar uma lâmpada de maior intensidade? Né? Então, é isso que a gente tem que fazer essa relação. Eu respondi as suas perguntas? Sim, Era sim. isso? Era isso. Muito obrigada, viu? Nada. Bom, o próximo é o Gabriel. Bom dia a todos. Professora, primeiro, parabéns pela palestra. Eu fiquei na dúvida sobre a questão dos herbicidas e dos corantes que são utilizados, porque aqui no nosso laboratório nós também utilizamos, só que nós utilizamos a absorção, é parecido com o que o Jonatas faz, só que são com compostos de sílica. E geralmente utilizamos herbicidas triazínicos e também corantes. Eu fiquei na dúvida sobre quais que são mais utilizados nos processos oxidativos avançados. Bom, para falar a verdade, Gabriel, todos são utilizados, sabe? É muito mais da estrutura que o laboratório tem para determinar, porque isso daí que a gente faz é tudo dentro da escala laboratorial, né? Então, o monitoramento que se dá, ou pode ser por UV-Vis, ou pode ser por HPLC. Então, se você trabalha, às vezes, com herbicida que não tem cor, por exemplo, esse Vazagram, ele tem cor, mas se você usasse qualquer outra coisa que não tivesse cor, você teria que, na determinação, usar um HPLC. Então, o que eu vejo é que a escolha do poluente, ela se dá por 3 coisas. Primeiro, a técnica que você vai ter disponível para fazer a cinética, se é uma mais barata, um UV-Vis, ou se ela é mais cara, um HPLC. Depois, uma coisa muito importante que nos processos de fotocatálise, a gente tem interação eletrostática. Então, vai depender muito do seu material, qual carga ele tem, com qual poluente você quer alcançar. Que é o mesmo caso da distorção, porque quando você tem competição, a sua distorção também não é boa, né? Então, vai muito também disso. E, por terceiro, e não é aquilo que o apelo está, o que você mais deseja. Por exemplo, a Rayane, ela cria a carbamazepina porque ela queria tratar um determinado poluente que está em alta e que a coluna dela ia servir para isso, sabe? Então, vai muito da aplicação que você deseja. No nosso caso, o nosso caso é a busca de novos materiais, o que eu vejo é o que o meu material tem e qual o poluente que eu posso ter para melhor condição daquele material que eu quero aplicar. Entendi. Por isso que às vezes vai um herbicida, às vezes vai um corante, às vezes vai um fármaco, às vezes vai 2, 3 classes juntas, aí depende. Entendi, tranquilo. Obrigado, professora. Nada. O próximo é a Aniele.
Bom dia a todos. Primeiramente, obrigada, professora. Eu já acompanhei alguns vídeos seus da SBPC que tem no YouTube falando sobre o assunto. Não é minha área, mas eu acho muito legal. E eu fiquei com uma dúvida sobre o processo de síntese fotocatalítica que envolve os polissacarídeos. Quais são as técnicas analíticas que são mais eficazes para caracterizar a interação entre o polissacarídeo e entre o semicondutor? Nossa, essa é uma pergunta difícil, porque, na verdade, esse mundo do polissacarídeo, porque o polissacarídeo, ele é mais para usar como um template ou como estabilizador dessas nanopartículas. E quando a gente usava ele nas primeiras vezes, e aí é um mundo, porque algumas gomas a gente vê que você consegue ir para o visível, outras não, como no mesocarpo ele dá mais propriedade. Então, o carro-chefe para a gente, assim, interação é uma coisa complicada, porque quando você calcina, né, esse material vai embora, ou ele vira um material absortivo ali, mas se for nas gomas convencionais, ele vai embora, né, vai dar a estrutura do semicondutor. Então, a primeira caracterização que a gente faz é de reflectância difusa para ver aonde que está absorvendo esse material. Quando eu penso em interação, eu até estava tentando fazer uma colaboração com o pessoal da dinâmica molecular, que era para ver qual é o grupo realmente principal nesse mecanismo que ainda está uma nuvem. Mas o pessoal da dinâmica molecular não conseguiu ainda ver uma alternativa para a gente fechar. Então, eu não sei se é a técnica analítica, mas a técnica de caracterização, para quem trabalha com isso, o primeiro é a reflectância difusa, para ver se muda a parte óptica, e depois o BAT, para ver se ele vai mudar alguma coisa de porosidade. Essas duas técnicas que eu acho que são as mais importantes. Não estou dizendo que a microscopia não seja, não estou dizendo que as outras não sejam, DRX principalmente, mas que o que eu vejo nessa linha de polissacarídeos é que a mudança na porosidade e a mudança na parte óptica é a que mais muda no material. Mas ainda, o mecanismo de como é isso, eu ainda não sei te dizer. Eu ainda estou nessa luta. Obrigada, professora. É isso. A próxima é a Brenda. Bom, primeiramente, bom dia a todos. Eu gostaria de começar agradecendo pela apresentação, foi uma ótima apresentação, e parabéns pelos trabalhos desenvolvidos, professora. Obrigada. A minha pergunta, ela é mais uma curiosidade. Esses materiais, eles já foram aplicados em matrizes reais, e como eles se comportaram em relação a isso? E se também já foi pensado em uma escala mais larga, uma larga escala? A maioria dos materiais não foram aplicados em matrizes reais, né? Existe uma tendência aí que a gente quer fazer uma colaboração com o pessoal da Federal de São João del Rei, que é com o professor Jorge, que é da área de engenharia química. O grande problema de trabalhar com escala maior é a quantidade de material que a gente tem que sintetizar, sabe? E às vezes a gente não tem uma quantidade suficiente para isso. No caso da Rayane, foi o único que a gente foi mais perto de uma escala piloto, porque desde o começo a Rayane já queria fazer essa coluna. E aí eu falei para ela, Rayane, eu acho que não vai dar para você modificar do jeito que você quer, não, porque aí ela disse, não, professora, vai dar certo. Depois, conforme foi indo para o laboratório, ela disse, realmente, se eu fizer toda a modificação que eu quero, eu não vou chegar na coluna que eu desejo, porque não vou conseguir ter material. Então, esses materiais que eu trabalhei foram só materiais de poluentes modelos. O que a gente já fez foi combinar poluentes, mas falar que a gente foi para uma matriz real, eu ainda não tenho como. Por que eu não tenho como? Porque numa matriz real, se eu pegar uma água do rio, alguma coisa, eu tenho que ter um equipamento muito bem padronizado, um HPLC, que já entenda o que é uma matriz sem nenhum poluente, para ele conseguir capturar aquilo que eu vou trabalhar, sabe? Mas essa pergunta que você me fez não é uma tendência, já é uma exigência de algumas revistas e já é uma exigência do próprio mercado para quem está trabalhando com isso. Porque realmente, daqui a uns dias já não vai dar mais para o seu modelo, vai ter que ser para o real mesmo. Tá bom? Obrigada. Próximo é o Ian. Oi, bom dia.
Eu fiquei curioso sobre se os semicondutores eles têm uma diferença no desempenho entre de degradar os poluentes orgânicos ou inorgânicos. Se tem uma diferença, qual que é melhor? Então, Ian, é difícil eu falar isso. O que eu vou falar, por exemplo, às vezes você pega o mesmo semicondutor feito com a mesma síntese e tudo mais, e é ativado com a mesma luz, e você vai ter eficiências diferentes de poluentes. Por quê? Porque na fotocatálise existe, mesmo que você crave todos os parâmetros iguais, essa mobilidade do poluente com o semicondutor ela é diferente. Então, por exemplo, se você pega uma molécula muito grande, uma orgânica muito grande, que tenha muitos grupos, a interação com o semicondutor é diferente, pela própria dinâmica molecular mesmo. Então, ela vai ser eficiências diferentes. Se elas tiverem a mesma carga, elas vão ser parecidas, mas iguais é muito difícil acontecer. Entendeu? Por conta da própria, do meio reacional mesmo. Agora, se você comparar, aí você não pode comparar com catalisadores diferentes, porque como eles têm propriedades diferentes, um é mais absortivo, um tem um band gap menor, um band gap maior, por exemplo, se você trabalha com suportados, às vezes tem aglomerado, e aglomerado muda a propriedade fotocatalítica. Se ele tiver qualquer metal, sabe? Aí muda muito a eficiência desse catalisador. Entendi, obrigado. Eu que agradeço. A próxima é a Bianca. Bom dia a todos. Parabéns, professora Josi, pela apresentação, pelos trabalhos. A minha dúvida assim, eu fiquei surpresa o tanto de argilas, né, que vocês utilizam entre os diferentes trabalhos, e uma delas me chamou a atenção, que foi a montimorilanita, que inclusive vou utilizar no meu também, mas né, como essa é uma área diferente, né, que eu não conheço muito. Vocês fazem algum tratamento, né, de superfície da montimorilanita, assim, para que as cargas, né, de superfície sejam mais eficientes? Sim. Desculpa. Ai, perdão. E outra dúvida também é se vocês percebem essa especificidade entre as argilas, assim, se as diferenças são muito grandes. Bom, Bianca, obrigada. Eu não sou especialista em argila. Nesses trabalhos eu conto muito com a professora Gardênia, a professora Maria Gardênia Fonseca, que é da Federal da Paraíba. Então, toda essa parte da argila fica com a Gardênia. Mas o que eu vou te falar da experiência da fotocatálise é que sim, a gente tem que fazer um tratamento ácido nelas. Eu não lembro se a montimorilanita especificamente qual é o tratamento, mas todas a gente faz. Por quê? Porque as argilas, para a propriedade fotocatalítica, ela não pode ter quartzo. Então, a gente tem que fazer essa remoção primeiro. Depois, o que eu vi é que a argila é um mundo, né? Então, dependendo da estrutura da argila, se ela é tubular, se ela é lamelar, se ela é fibrosa, aonde entrar essas partículas dos óxidos muda totalmente a atividade fotocatalítica. Às vezes ela é mais absortiva do que degradativa, às vezes é mais fotodegradativa do que absortiva. Então, da minha experiência, é que você vai trabalhar já com a montimorilanita, né? As melhores, no nosso caso, são as fibrosas. Eu trabalhei com a montimorilanita, mas na parte mais de fotoestabilidade, e a montimorilanita foi a melhor das que a gente já trabalhou, porque ela intercala bem o fármaco, a gente também fez um tratamento, e aí ele blinda melhor o fármaco que eu trabalhei, mas foi mais na parte de absorção. Mas, realmente, a argila é uma coisa que me intriga muito, né, de você usar, às vezes, a versatilidade dela de várias formas diferentes. Mas se você tiver uma pergunta mais específica de argila, alguma coisa, eu posso direcionar a professora Gardênia, que é mais a área dela, tá bom? Certo, obrigada, professora. Eu que te agradeço. Acho que temos uma última pergunta aí do Romualdo. Olá, bom dia a todos, bom dia, professor. Bom dia. Bom dia, professora Josi. Então, a minha dúvida, né, é que a gente tem grupos ali de microplásticos e eles utilizam fonte de luz, né, como a gente utiliza aqui, né, a senhora utilizou na pesquisa, como base, né, as fontes de luz para degradar poluentes. O acelerador de partículas síncroton, ele seria utilizado já nessa pesquisa?
Não, eu usava o síncroton mais para as técnicas como sacas e coisas assim, sabe? Eu não, assim, é porque a fonte síncrona ela é muito alta, né? Então, eu acho que para esse fim, acaba que ia ficar um pouco... o próprio poluente ia sofrer com essa fonte, sabe? Certo. Eu não sei se daria certo por conta disso, a não ser que você tivesse um filtro, alguma coisa que... porque nesses materiais todos, o que a gente tem que pensar é o seguinte, e por isso também a questão... Eu não coloquei aqui, mas tem um artigo que ele questiona isso. É um artigo que fala assim, será que é certo a gente usar um corante para uma atividade fotocatalítica? E aí, se você pensar em fonte de energia, eu concordo com o artigo, é complicado você dar energia para o poluente e energia para o semicondutor ao mesmo tempo, porque ele vai ter reações do poluente e vai ter reações do semicondutor ao mesmo tempo. Então, a ideia é você usar um poluente que não absorva na mesma região do semicondutor. Então, nesse caso, que você tem uma energia muito forte, eu não sei se nesse processo você ia ficar um pouco confuso de quem é quem, sabe? É nisso que a não ser que fosse com filtro, alguma coisa assim. Eu acho que é mais por conta disso. Eu, pessoalmente, não conheço nenhum trabalho que usou esse tipo de energia. Mas pode ser uma ideia, sim. É só mais uma dúvida, por gentileza. A pesquisa é mais voltada para água doce, né? Não exatamente para água salgada. Na verdade, Romualdo, não é nem água doce, nem água salgada. É uma água ultra pura, né? Se você colocar esse material na água salgada, é o que eu disse, alguns sais, principalmente fosfato, sulfato, cloreto, vai te dar problema. Como assim? Porque os radicais vão reagir com esses sais e vão produzir radicais menos, entre aspas, né, fortes, com menos poder de oxidação do que os originais. Então, existem trabalhos que você pega água pura e vai adicionando sal, faz o efeito do íon e vê quanto que isso poderia implicar. E na água doce é a mesma coisa. Então, no nosso trabalho, a gente usa a água ultra pura, a gente faz a solução para não ter esses interferentes. Mas, em teoria, esses materiais poderiam servir para os dois. A única coisa é que a eficiência deles, muito provavelmente, seria menor, por conta dessa competitividade. Certo, professor, agradeço e parabéns essa afetividade da sua apresentação, do seu trabalho, né? Eu, como engenheiro civil também, eu vejo que eu tenho muito a pesquisar a respeito das argilas também. Eu vou me aprofundar mais nesse assunto. Você sabe que o trabalho do Anderson, que eu coloquei, ele é engenheiro civil. Eu acho que eu tive uns 4 engenheiros civis, né, no grupo. Todos eles foram ótimos. E um deles, que foi o Frederico é engenheiro civil da prefeitura do campus. E aí o Frederico já veio com um pedido, né, que ele queria que fizesse um material que fosse aplicado aqui. E a gente fez, a gente usou essa parte do semicondutor para rejunte, e a gente fez um rejunte autolimpante. Então, eu acho muito bom quando a gente tem pessoas de outras áreas, porque a combinação de expertise é o que faz o material ser diferente. Então, hoje no meu grupo eu tenho pouquíssimos químicos, mas eu tive engenheiro agrônomo, da odontologia, engenheiro civil, engenheiro florestal, arquiteta. Então, é uma gama de pessoas, porque cada um, com um olhar da área, modifica o material da maneira com que ela deseja. Então, isso é muito bom. Maravilha, isso. Rejunte autolimpante é maravilhoso, né? Porque o rejunte, desculpe só, né? Fugir um pouco da área. O resíduo que ele causa, você, para rejuntar uma peça, você gasta, assim, umas 10 vezes mais o valor, né? Material. Material. Tá, parabéns. Obrigada. Realmente, essa questão do rejunte vai solucionar muitos problemas. Aquela sujeirinha preta do box, né? Para que escova velha? Para ficar lá limpando com água sanitária, né? Se já o negócio já é furo autopulante, fantástico. Patentei isso aí que vai ter mercado.
A Aniele está aqui com a mão levantada também, ela quer fazer mais uma perguntinha. Era uma pergunta nesse sentido também, dos autolimpantes, que eu vi que teve uma pergunta num vídeo seu também, nisso no YouTube, mas eu não me recordo da resposta. Mas tem como utilizar a fotocatálise para superfície autolimpante, aí você já falou do rejunte, mas para, no caso, vidro? Porque pensando que tá aqui, todo mundo tá de óculos. Entendeu? Aí era uma dúvida que não é nem minha. Na verdade, quem pensa muito nisso é o Ian, que está aqui também, ele sempre comenta sobre o assunto. Eu tinha essa curiosidade. Tem sim, a Michele, que está ali na foto, a Michele é física, e a Michele trabalhava com filmes, quando ela veio para trabalhar comigo. E eu não domino filmes, né? E a Michele disse, não, professora, eu quero fazer um filme, porque eu já sou do filme, se eu quero um filme... Eu digo, olha, só se for um filme autolimpante. E aí ela pegou os nanotubos e fez um filme. Eu não sei se serviria no óculos em si, porque tem a parte de lente, né? Assim, e aí eu não sou da oftalmologia, não entendo essa parte, mas a ideia da Michele é para fazer de casa, né? É claro que, como a Michele é física, a gente fez o filme com os nanotubos e a gente testou e ele funciona. Mas isso tem muitos trabalhos que, por exemplo, agora com essa ideia de não ter mais parede, né, ter aquelas estruturas de armadas, com você só fazer o filme, e aí ele pode trabalhar muito bem com essa parte. Tem uma pessoa, um artigo que eu vi, que eles fizeram acho que foi na Europa, não lembro exatamente o país, que ele fez uma árvore toda de semicondutor, né? Para que aumentasse a questão da diminuição de poluentes ambiental, porque a ideia do semicondutor, é claro que ele tem água, mas a umidade, por exemplo, Teresina é uma cidade úmida, então o poluente vem, um poluente gasoso, né, bate naquela superfície molhada e começa as reações radiculares, e funcionaria muito bem, então isso já existe para países principalmente desenvolvidos, e a construção civil vai ter que pensar nisso, sabe, Romualdo? A gente vai ter que começar a pensar em novas tecnologias para que os espaços, como estão muito restritos, de você colocar novos materiais para eles terem outras funções, porque não dá mais para a gente pensar que a gente vai ter um tratamento de gás, a gente vai ter que começar a utilizar o que a gente tem. E isso pode ser feito sim, né? Aí, ó, tá vendo? Umas startups aí já na área, né? Para montar. Muito bom, chegou a minha vez agora. Vou fazer umas perguntinhas, Josi. Então, eu tô assim, cheio de ideias aqui. Tô com medo. Mas assim, a primeira pergunta é uma pergunta mais lá para o nível fundamental, lá dos primeiros slides, quando você coloca o funcionamento, né, do semicondutor, quando ele é iluminado, ele gera um par elétron-buraco, então ele vai gerar um elétron na camada de condução, e vai deixar um buraco na camada de valência, e essas duas espécies, elas são reativas, podem migrar para a superfície e ser reativas. Uma vai fazer uma reação de oxidação, e a outra vai fazer uma reação de redução. Pensando nessa parte, que você trouxe todos os aspectos para gerar os radicais que vão certamente possibilitar mecanismos de degradação aí de vários compostos. Mas pensando na parte da banda de condução, onde você está alimentando elétrons, você pode fazer reações de redução. Você já pensou, dentro desses materiais que você tem trabalhado, sintetizado, a parte de fazer redução de materiais e gerar outras substâncias, fazer síntese? Não pensei, não. Francisco, tipo, redução de CO2, alguma coisa assim. Então, esse trabalho que o Josiel, esse do Babassu, que ele vai agora para Málaga, o pessoal de Málaga mexe muito com essa parte de CO2, sabe? E aí a gente está tentando ver se o nosso material consegue fazer isso. Mas isso vai ser, tipo assim, um teste. Eu não sei se vai dar certo. Mas qualquer proposta que você tiver será muito bem-vinda. Por que eu também só uso solução? Porque hoje aqui eu não tenho estrutura para trabalhar com gás. Então, até a ideia da Michele, que, claro, ela vinha com a ideia de filmes e tudo mais, a gente não chegou a essa parte de gases, porque hoje eu não tenho estrutura para trabalhar com gás.
e reações gasosas. Mas qualquer, assim, o nosso laboratório, vocês viram aí a quantidade de gente que colabora com a gente é muito da parceria. Porque se vocês tiverem uma ideia para usar o nosso material de alguma outra forma, de algum outro olhar, é perfeito. Mas eu não pensei nisso, não. Esse negócio de CO2 é porque o pessoal de Málaga já faz e falou, não, José, vamos tentar mexer no teu material. Mas estamos abertos. Não, perfeito. Estamos abertos aí a ideias. No caso aqui do nosso trabalho, a gente faz assim alguns semicondutores também, mas a gente sempre está fazendo eles suportados sobre um suporte metálico, né? A gente cria o semicondutor já ancorado numa base metálica. E aí é um filme, né? Então, da mesma maneira que você tem vantagens, você também tem desvantagens, né? Que nem você comentou. E aí eu fiquei pensando nessa variedade de coisas que vocês estão fazendo, como que vocês poderiam colocar, né, esses materiais, tentar fixá-los, ancorá-los em substratos, né? Então, para a gente poder fazer abrir um leque de outras aplicações e possibilidades, né? Não, Francis, achei que seria perfeito, sabe por quê? Porque, assim, esse trabalho que está no R1 lá, numa revista que é a Cidolaçu, a gente conseguiu determinar com o grupo da eletroquímica o ohmo e o lumo, sabe? E todos os materiais a gente precisava fazer isso. Só que assim, um dos grupos das eletroquímicas é complicado, porque eles vêm nessa pegada que já tem que ter o filme e tudo mais, e a gente não tem isso. Então, se a gente encontrasse um grupo que falasse, não, Josi, manda o pó que a gente faz o filme, porque a gente não tem essa expertise. Podemos tentar. De fazer Você manda o pó que a gente tenta. Seria ótimo, porque aí com isso a gente tem uma gama de propriedades ainda que a gente pode descobrir desses universos. Tá. Entendeu? Existe, e foi né, assim, a gente aprende na porrada, né? E num trabalho desse do Valber, que foi da Applied Clay Science, as argilas, elas podem ajudar no processo de recombinação. E aí o cara disse, pode. Eu disse, o que está na revisão pode, né? Aí ele disse, então prova. Aí eu disse, não prova, né? Porque não tinha como. Então, se a gente tivesse esse estudo eletroquímico, aí a gente poderia avançar mais até nesses mecanismos, sabe, Chico? Então, eu tô com umas ideias aqui, eu vou conversar com você, vou te mandar uns vai ser áudios ótimo, aí que eu porque tô aqui pensando. na bandeira, tentando convencer os eletroquímicos. Você pode me mandar esse pó aí, se eu consigo ancorar eles em algum substrato, por exemplo, um substrato de titânio com o dióxido de titânio junto. Será Do jeito que você quiser. E aí você fala, não, José, eu quero um que imita nisso, faça disso. Porque todos esses a gente tem, né? Ou de alguma outra coisa que você deseje. Beleza, vamos conversar sim. Muito legal. Josi, muitíssimo obrigado aí pela sua palestra. Fiquei muito feliz que foi uma palestra bastante, assim, didática, trouxe essa amorosidade que você tem no trabalho que você faz. Eu acho muito, muito bacana isso. E aí fica aí, né, mais uma chance da gente poder conhecer um pouco mais aí do Brasil afora, as coisas que estão sendo feitas em Piauí. É realmente o mundo aí. Eu vejo que você está aí dentro de um orbitando vários outros estados aí do lado, mas aí nessa região tá acontecendo muita coisa e eu fico muito feliz de saber disso, essa comutação de alunos, fazendo ciência, eu fico bem agradecido. Bom, Gico, eu te agradeço, né, desde o primeiro dia que você me contatou, de achar, eu achei, assim, fantástico, eu que agradeço muito a oportunidade. Eu acho que o que é bom daqui é que, no fundo, todo mundo se ajuda, né, no sentido de que no nosso laboratório a gente tem biomédico, médico veterinário, eu não falei, mas o laboratório, ele passa agora, a gente começou a fazer uma reforma, e então a gente vai ter todos os testes de toxicidades agora, desde de animais, como a parte de planta também, porque vem 2 professores da área da micro agora para trabalhar diretamente com a gente, então a gente está fazendo isso. Ótimo saber disso. Com microtomógrafo. Vamos conversar. Também, que atrelou também, agora acabou de montar um microtomógrafo e outras coisas, né? Então, aqui eu aprendi muito isso, né, no Piauí. Então, nesse ponto eu sou muito grata, porque sozinho a gente não faz nada, e eu não quero fazer outros doutorados, porque eu já tenho a minha área, então eu fico
ficaria muito grato se você entrasse com essa parte da eletroquímica, porque eu sei que só tem a agregar mesmo. De Ah, com coração. certeza. A gente vai conversar. Pode deixar Ó, que eu vou te mandar uns áudios depois da gravação e a combinado. gente mantém aí um canal aberto.